Precisava de outro monitor aqui já pra fazer já, Já junto, né? fazer junto, mas vou ter que providenciar esse monitor aí. Você vai ver, papum, pô. Pior que facilita muito, hein? Eu tô usando dois, assim. É, então, é mais fácil. Facilita pra caramba. Vou fechar minha câmera aqui, mas vou manter a câmera aberta aqui. Então, beleza. Então, hoje eu vou mostrar um pouco mais sobre as configurações que você tem que ter para poder iniciar nessa parte de desenvolvimento, né? Então, de primeiro momento aqui, você precisa ter o VS Code, que eu recomendo, ou também você pode, se o seu computador for um pouco mais fraco assim, você pode ter o Sublime, que é um Sublime Text, que é um outro editor de código muito bom, só que ele não tem os mesmos recursos que o VS Code tem de inserir novas extensões que te ajudam no dia a dia, né? Aqui é mais cru assim, porém ele é muito bom também para quem está iniciando. Fala aí, Vini. E também eu pode, tipo, usar na nuvem também, né? O Replit, né? Que fala? Qual? Ou não? O Replit, já viu isso aí? Vi não, fala aí qual que é? É na nuvem, pô. Você usa Só que ele no, pelo Google. fica duas telas, né? Ele é tipo pra poder escrever os códigos também. Simular o código por Qual, lá, entendeu? qual que é o nome? Eu vou escrever ele aí no, pra ficar mais No fácil. chat? Mas acho que Fechou. vocês devem conhecer, eu acho, né? Pelo menos nas aulas da facul, os caras falavam pra usar isso aí também. Replit. Deixa eu ver. Make something great. O vídeo que você vai ter que logar ele com. Ele não mostra. Ah, tá. Pra Ele, você. É. ele mostra o Ele código simula. aqui e o. Ah, tá. Não, geralmente eu utilizo É um outro que é o Code. Tarará, esqueci o nome do infeliz. Ah, CodePen. Basicamente, geralmente eu utilizo esse, que ele separa bonitinho o que é HTML, Acho que CSS, eu já. JavaScript, e aí dá pra você fazer o formulário um pouco mais bonito também. Ele também serve. É que ele não me pede pra logar nem nada, então prefiro ele, Ah, usar eu acho ele. que eu usei uma vez só esse GoldPen pra poder. Quando eu tava tendo aula de Python só, mas. Eu acho que foi esse aí, não sei não. É, esse aqui é muito bom também. Porém, pra quem tá começando mesmo, eu acho que eu É recomendo eles melhor. terem instalado na máquina, assim, pra eles sentirem mesmo, sabe? Ah, é bem melhor mesmo. Né? Então, beleza. Voltando para essa parte de configurações, para instalar o Visual Studio Code aqui é bem tranquilo. Você vem aqui, escolhe a versão do seu computador, se é Linux, Windows ou macOS, clica no botãozinho aqui para instalar, ele vai trazer para essa página aqui já para você fazer o download. Como eu já tenho instalado, eu não vou instalar, mas é bem simples o processo de instalação, bem tranquilo. E aí temos o Node.js, que é um pouco mais complicado é, de instalar, mas também não é coisa de outro mundo. Então, basicamente, é esse site aqui, nodejs.org. Você acessando ele, vem nessa parte de downloads e você vai conseguir fazer o download para o Windows. O Windows é um pouco mais simples de instalar, porque é só um installer. O macOS também. O installer é basicamente aquele pop-upzinho onde você vai clicando no Next, Next, Next Install e para poder instalar ele. E no Linux ele é um pouco complicado porque você tem que baixar, você tem que fazer tudo via linha de comando. E aí você pode vir aqui, ó, ao Downloads Options, você seleciona a opção aqui, como você pode ver, a maioria das opções é Linux aqui. E aí você seleciona a versão que você quer e você faz o download, extrai, faz tudo via linha de comando. E temos o Yarn, né, que ele é um complemento do Node.js. Para que serve o Node.js? Né? O que é o Node.js? Porque eu estou falando para vocês instalar, vocês vão ficar meio que, nossa, nem sei para que serve eu instalar isso daí na minha máquina. Basicamente, o Node.js ele serve para você executar o seu código para com que você consiga renderizar ele no computador, no browser
ou realmente no computador, se você estiver utilizando Electron. Mas ele é uma ferramenta que você utiliza para executar projetos em desenvolvimento, para que você consiga testar, consiga fazer com que esses projetos realmente saia do código e vá para a tela. Por debaixo dos panos é o Node que executa isso para a gente, é o Node que faz com que a gente consiga visualizar isso. E também temos o Yarn. O Yarn ele é um gerenciador de pacotes, né? E aí, como para ficar mais fácil a descrição, eu já trouxe aqui o que é o gerenciador de pacotes, né? Gerenciador de pacote, gerenciadores de pacotes são ferramentas que auxiliam o desenvolvedor a fazer o download de pacotes, libs, frameworks e inserir no seu projeto. Essa foi a melhor definição que eu consegui encontrar. Porém, na minha experiência, isso daqui o gerenciador de pacote, além de auxiliar o desenvolvedor, ele auxilia realmente na parte de atualizar, de inserir um novo pacote ou também remover esse pacote de uma maneira segura do seu projeto, porque se você for remover manualmente ele, é muito capaz do seu código ficar bugado e você não entender o que aconteceu. Então, o gerenciador de pacote, ele estrutura isso para você de uma maneira mais simples para que o seu código não fique perdido, né? E pacote, né? Pacote, lib, são, na verdade, ferramentas que outras pessoas desenvolveram para facilitar o uso do dia a dia. Eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que você está criando uma calculadora e você utiliza bastante a função soma. E aí você não quer criar uma função de somar sozinho. Então você baixa um pacote que faz a soma para você, que faz a multiplicação, que faz a divisão, e isso te auxilia, porque aí você só executa a função desse pacote dentro do seu projeto. Então isso agiliza a entrega, a produtividade do projeto. Basicamente, se você tiver esses três, já dá para iniciar o desenvolvimento. Se você estiver só codando com HTML e CSS, JavaScript mesmo, opa, pode falar, Igão. Eu acho que tá sem som, hein? Tá no mudo. Tá ouvindo agora? Opa, agora sim. Essa parte do Yarn, eu consigo instalar direto pelo VS Code? Pelo VS Code, É. você consegue instalar utilizando o terminal, né? Então aqui você pode utilizar, a maioria, né, dos casos você pode utilizar o NPM. No Linux você pode utilizar ele realmente instalando ele diretamente, porque você pode instalar direto do seu sistema mesmo, né? Mas do VS Code mesmo, você não consegue diretamente, né? Sem ter uma extensão assim para te auxiliar. Nesse caso, primeiro para você instalar o Yarn, você precisa do Node, porque junto do Node ele vem com um gerenciador de pacotes chamado npm. E por que eu estou falando para você utilizar o Yarn ao invés de utilizar o npm? O npm ele é um gerenciador de pacotes mais antigo, então ele acaba sendo um pouco mais lento e não tão performático. O Yarn é um gerenciador de pacotes criado pelo Facebook, pelo Meta, né? Então ele consegue ser bem mais rápido, ele utiliza o Ruby por debaixo dos panos, que faz com que o seu projeto fique bem mais rápido e bem mais leve, porque ele não traz algumas coisas que o NPM traz no final das contas. Aí por isso que eu acabo recomendando o Yarn. Mas claro, se a pessoa quiser usar NPM, mau gosto dela, né? Fechou. Valeu. Imagina. Então, para fazer a primeira instalação aqui, se você está no Linux ou no Windows mesmo, eu recomendo que você utilize esse carinha aqui chamado NVM. O NVM ele vai te auxiliar. Ele é um Node Version Manager, ou seja, um gerenciador de versão do Node mesmo, porque o Node, a cada 6 meses, ele lança uma nova versão, né? Então ele tem tá na 18.16.0 atualmente, que é a versão LTS, né?
que LTS significa estável, né? Latest Stable, que é a última versão estável do Node. E a última versão estável que você pode utilizar é a 18.16, né? Porém, vai ter projetos que quando você estiver trabalhando no mercado, a maioria deles provavelmente vai estar utilizando a versão 14, a versão 16 dele. Então você vai ter que reduzir, aumentar. Projetos novos você utiliza as novas últimas versões do Node. E projetos legados, que são projetos mais antigos, você vai ter que utilizar outras versões. Então, para você não ter que ficar instalando 300 versões do Node aqui, fica complicado de você gerenciar isso na mão, porque se você não utiliza um gerenciador de versões, vai dar conflito entre as pastas, e isso faz com que você acaba perdendo muito tempo de execução, né? Então, eu recomendo que você utilize o NVM para instalar. Se você está no Linux, no Mac, você pode baixar esse cara aqui, que é o NVM SH, que é para Bash, né? Que é o terminal do Linux. E se você estiver utilizando Windows, você pode utilizar o NVM também, porém só se tiver com aquele terminal que é o WSL, né? O WSL2 Ubuntu, que é o terminal para você poder instalar coisas do Linux dentro do Windows, e aí você consegue executar projetos como se fosse no Linux para desenvolver. Ou se você não quiser isso, quiser utilizar o próprio terminal do Windows também, você pode instalar utilizando o NVM Windows, que ele te ajuda a gerenciar a versão de instalação do Node também. E aí você consegue controlar qualquer versão. Então, NVM list, aí ele te dá a lista de versões do Node que você tem aqui. E é bem tranquilo de utilizar. É bem tranquilo de utilizar no terminal. Vocês sabem o que é o terminal, o que é a linha de comando aí para o Windows ou para o Linux? Não sei qual sistema operacional que vocês utilizam. O meu é o Windows, mano. O teu é o Windows. Valeu por responder. Deixar o professor falando sozinho parece estudar na ETEC. Ai, Não, mas caramba. o meu é o Windows e eu já dei uma olhadinha em algumas coisas de terminal. Ah, legal. É que algumas coisas no Windows são um pouco diferentes, né, cara? Uhum. Eu já ouvi falar que é recomendado mais o Linux, né, para programar, o Linux e o Mac, né? Para desenvolvimento, o pessoal fala que é um pouco melhor. Apesar que hoje em dia, com o suporte que o Windows tem também, não difere muito, né? Até porque você pode utilizar o WSL para você poder simular o Linux ali e as pastas dentro dele também. Então, tipo, acaba não mudando tanta coisa assim para você configurar. Opa, show. Acho que a maioria aqui é Windows. Aí eu mostro mais ou menos aqui para vocês entenderem como que faz a instalação. Primeiro, vocês entram nesse link aqui do GitHub. Vou passar aqui para vocês no chatzinho mesmo. Então, aqui dentro do GitHub, você não precisa ter conta nem nada, mas aqui dentro desse link, você clicando nele, vai parar nessa primeira página aqui. E aqui embaixo você vai ter o README dele, ó, tá vendo? readme.md. Essa parte do README é onde você consegue acessar a parte do projeto, onde indica onde vai ficar as configurações, como que configura e tudo mais. Geralmente, todos os projetos têm um README, onde você coloca meio que uma documentaçãozinha ali de como que funciona o projeto, né? Nesse caso, ele colocou o link aqui no Download Now. Você clicando nesse link do Download Now, ele vai te passar por essa parte de releases aqui. E aí aqui embaixo vai ter vários assets, né? Ou seja, arquivos que você pode utilizar para instalar. E aí você pode utilizar o zip ou o exe mesmo. Eu acho que para quem tem o Windows fica bem mais tranquilo de você utilizar pelo exe, porque ele já te mostra aquela janelinha onde fica mais simples de você instalar. E aí depois dessa instalação, você vai conseguir
ter acesso ao terminal e colocar realmente, tipo, NVM. E aí ele já te mostra quais todos os comandos que são permitidos, a versão atual, que no caso tem que ser a 1.1.0. E aí você consegue instalar colocando NVM e use. E aí, claro, você pode colocar newest, ele vai pegar a última a mais nova versão, né? Então ele vai pegar a mais nova versão para você. E aí você vai ter o Node já instalado na tua máquina. Isso daqui facilita muito, é muito mais simples. Feito isso, você já tem os primeiros passos aí para estar iniciando. O terminal, basicamente, é essa janelinha aqui. E aí aqui nessa janelinha, você vai executar... Nossa, tá pequena pra caramba. Deixa eu até dar um zoom aqui. Nessa janelinha aqui, você pode ir executando os seus comandos. Então você escreve ele, dá um enter e ele mostra para você quais são os comandos aceitos aqui. No caso, eu dei o NVM, ele já mostrou para mim qual é a versão. No meu caso, é uma versão, não é a versão 1.1.0, porque eu utilizo a versão para o Mac. E aqui ele já mostra para mim que ele é o Node Version Manager e me mostra todos os comandos que eu posso instalar. NVM install, e aí eu coloco a versão que eu quero instalar. Então, sei lá, a 14. Ou, não, melhor, a versão 16.9.1. Ou eu posso colocar latest somente e ele pega a mais recente pra gente. Eu já estou aproveitando essa aula de configurações porque depois de ensinar o HTML, CSS, JavaScript, a gente vai começar a mexer com Node.js, Next.js, que são algumas coisas mais realmente que utiliza ele, né? Que utiliza o Node por debaixo dos panos para poder executar para que execute de fato o Node aí por debaixo dos panos, né? Então, você após instalar o NVM, eu vou instalar uma versão aqui que eu não tenho, tá? Então eu vou pegar, deixa eu só colocar aqui o NVM list, para mim ver quais são as versões que eu tenho atualmente. Então, atualmente eu tenho as versões 14.15.4, 14.16, por necessidade de projetos, conforme eu tinha falado mesmo, que tem projetos aqui que são legados, então eu preciso utilizar essas versões mais antigas. E aí eu tenho essa daqui para as versões mais recentes, né, para projetos mais recentes. E assim ele já me mostra também quais são, como que eu faço para instalar versões mais recentes, qual é o nome da versão mais estável, mais recente. Opa, fala aí, Vini. Que nem essa coisa que você falou, tipo assim, das versões. Quando você vai usar, você tem como selecionar qual que você vai usar ou você tem que, tipo, deixar as outras inativas? Tem algum método? Então, para Como que você... fica melhor, Sim, por sim. favor? Perfeito, a pergunta foi ótima. Que é o quê? Eu venho aqui e atualmente, se você for ver, ó, eu vou até colocar aqui Node-V, Node-V, ele executa e mostra para mim a versão que eu estou atualmente. Eu vou vir aqui e vou colocar NVM e use e vou jogar a versão aqui 14.17.1. E aí ele altera para mim para essa versão e fala para mim, ó, a versão do NPM que você tem é a 6.14.13 atualmente. E aí, se eu executar agora o Node-V, ele vai mostrar para mim que eu estou na versão 14.17.1. Então, e só de fazer o NVM use, por isso que é muito mais tranquilo de você fazer a troca com ele. Porque você só consegue usar uma versão do Node por vez. Então, se você instala diretamente na máquina, fica muito complicado de você fazer essas alterações de versão. Agora, se você tem um gerenciador de versionamento, fica muito mais tranquilo. Então, você pode vir aqui, colocar NVM e use LTS Hydrogen, que é a versão que é essa versão aqui mais estável do Node atualmente. Então, só de colocar ela já altera para mim e fala, ó, a sua versão do Node é essa e a sua versão do NPM, ou seja, do seu gerenciador de pacote é essa. Fazendo isso daí, você já consegue alterar a versão do Node para a versão mais recente ou mais atual. E aí, para você instalar uma nova versão, realmente é colocando o NVM install. E aí você vem aqui e executa. Eu vou colocar a versão 16, que é a versão que
que está aqui. Então, vou colocar aqui V16.9.1, V de versão. Clico aqui, dou Enter, né? Então, ele busca lá na internet, ou no site do Node, a partir da sua arquitetura mesmo, da sua arquitetura do seu sistema operacional, ou seja, porque cada sistema operacional tem uma pasta específica para ele buscar. Então, ele buscou para mim aqui a versão que eu pedi para ele, que é a 16.9.1, e ele já me retornou que a versão do NPM mais recente para essa versão vai ser a 7.21.1. Colocando isso, se eu colocar aqui o Node -v, ele mostra para mim qual que é a minha versão do Node. E, como eu tinha dito, para instalar o Yarn, porque você pode perceber que nessa versão do Node eu não tenho Yarn. O Yarn, por ser um gerenciador de pacote, assim como o NPM, que cada versão tem o seu NPM, o Yarn também. Cada versão do Node ele precisa estar lá no seu NPM. Vou aproveitar que nessa versão ele não está instalado, então vou colocar npm install -g. Se eu colocar -g, eu falo que eu quero instalar globalmente para o meu computador inteiro. Ou seja, todos os terminais que eu estiver utilizando essa versão 16.9.1 vai ter essa biblioteca instalada. No caso, o Yarn. Ao executar esse comando, ele vai colocar para mim aqui. Aí eu vou inserir aqui. Yarn. Se eu colocar o Yarn -v, que para ele me retornar a versão dele, ele vai falar que o Yarn foi instalado na versão 1.22.19, que é a versão mais atual dele, e vai me permitir fazer qualquer tipo de instalação, tanto global quanto somente para o seu projeto. Basicamente, essas configurações iniciais. Ou seja, só para recapitular aqui, instalar o VS Code, instalar o Node, e aí para instalar o Node, utilizando o NVM Windows ou utilizando o NVM SH, que é o NVM para Linux e também para Linux e também para Mac. Esses dois sistemas operacionais utilizam o mesmo pacote. E você tendo o NVM instalado, você consegue executar. Tanto para Windows quanto para Linux, são os mesmos comandos. Opa, cadê o terminal? Aqui. Então, são os mesmos comandos. Esses comandos que eu passei para vocês, eles servem tanto para Linux, quanto para Mac, quanto para Windows. Vai servir em todos os sistemas operacionais, independente do terminal, se ele for um terminal Linux, Windows ou Mac. No Windows, acredito que algumas coisas vão ter que ser executadas a partir do... Opa, claro, mando sim. Algumas coisas vão ter que ser executadas a partir do... Como que é o nome, gente? Do terminal com aquela flag do Windows executar como administrador. Porém, no geral, ele vai funcionar normalmente, tá? Então, o do... cadê? Tá aqui, ó. Então, esses três são o link do site, onde explica como que faz a instalação de cada um. Eu já passei o do NVM para o Windows e vou passar aqui o GitHub para o NVM. Deixa eu colocar aqui, NVM. GitHub para o NVM do Linux também. Então, vou passar aqui. Tá. Aí. Todos os links estão aqui no chat, caso vocês queiram fazer o download. Vocês vão conseguir efetuar o download aí. E caso vocês tenham alguma dificuldade, lembrei disso agora, caso vocês tenham alguma dificuldade de anotação e tal, e que acham e querem alguma ferramenta para auxiliar nisso, recomendo muito o Notion. Ele é gratuito e vocês conseguem fazer anotações aqui muito boas e inserir diversas ferramentas aqui ele te proporciona. Então você pode fazer um to-do list para você, ele cria como se fosse um texto, uma página mesmo, uma tabela, lista, quando você quer fazer algum tipo de lista numérica, ou mesmo se quiser colocar algum
algum colapse aí para tipo deixar algumas perguntas aí com respostas. E aqui tem várias outras coisas, inserir imagem, vídeo, áudio, entre outros aqui. Então ele é muito bom, super recomendo, além de fazer integração com o seu GitHub, com um board de trabalho, quando vocês estiverem trabalhando na área, ele é muito bom mesmo. Então, recomendo bastante a utilização dele, principalmente para estudo. Como você pode ver, eu tenho bastante aqui de utilização para estudo. E aqui eu vou formando, né, vários cases aqui várias categorias do que foi estudado naquele dia ou naquele determinado assunto, que no caso foi nesse curso aqui que eu fiz. Vou passar aqui para vocês o link também dessa ferramenta para estudo, super recomendo. Então, beleza. Tá aí. Show. Então, lembra que ontem não, segunda-feira, comentei com vocês de criar uma conta aqui no GitHub. Basicamente, o que é o GitHub, tá? O GitHub, ele é uma ferramenta que vai te ajudar a subir projetos, a gerenciar projetos, né? Então, hoje eu vou dar um foco, agora que eu já dei um foco nas configurações aí do projeto, de como que configura um projeto, o GitHub ele acaba fazendo dessa parte de configuração. Então, toda vez que você entrar numa empresa nova, você vai ter que configurar os projetos, você vai ter que entrar ou no GitHub aqui, ou no GitLab, ou no Bitbucket, que são 3 ferramentas aí que fazem basicamente a mesma coisa e utilizam sempre os mesmos comandos para tudo. Mas assim, eu vou ensinar vocês como que faz para executar esses comandos internamente. Então, primeiro você tem que instalar git installer. Então, primeiro vocês têm que instalar aqui na máquina de vocês, antes que eu esqueça, esse carinha aqui, para vocês conseguirem executar o Git no seu terminal. O Git, diferente do Node, ele não tem versões para serem gerenciadas. Então o Git, você instala ele uma vez e ele funciona para o resto da vida. Não lembro quando que eu precisei atualizar o Git na vida. Mas enfim, aqui, dentro desse site que eu passei aqui no chat para vocês, vai ter os 3 links para você fazer o download para macOS, Windows e Linux. Como a maioria usa o Windows, eu vou pegar esse download aqui do Windows e vocês vão conseguir ver onde que está a parte do... Vocês vão conseguir ver como faz o download. Então, qual que é a diferença do standalone para o portable, né? Portable você só vai conseguir executar se você executar o executável é engraçado, né? Mas realmente executar o executável desse cara aqui portável, né? Então você só vai conseguir executar o Git se ele estiver executando o portable desse cara, desse projeto aqui deles. E o standalone ele instala no computador de uma forma global assim, para você poder estar instalando mesmo no seu computador e estar podendo utilizar no dia a dia. Recomendo que vocês instalem o standalone, que fica melhor. E aí vocês têm que identificar qual é a arquitetura do seu computador, se é do seu processador, né? Se é 32 bits ou se é 64 bits, né? E como que você vai fazer isso? No Windows, você pode clicar com o botão direito lá no menu iniciar, né? Clica com o botão direito e vai em propriedades lá do computador e lá ele vai apresentar para vocês. Eu acho que eu não consigo mostrar aqui no meu computador como que faz essa parte, mas geralmente hoje em dia os computadores todos, a partir de 2010 em diante, todos estão vindo com a arquitetura 64 bits se você já compra ele Windows. Então meio que pode ir sem medo aqui nesse 64 que vai dar bom. Beleza. Então instalando o Git, para instalar o Git bem simples, clicou, vai mostrar a janelinha next, install, e aí você vai
conseguir instalar ele e ter ele na sua máquina. Tendo ele na sua máquina, o que você vai fazer? Aqui no teu terminal, eu vou criar um projetinho novo aqui com vocês. Então eu vou pegar aqui a pasta aula 2. Dessa vez já deixei o projeto aqui bonitão aqui para a gente poder, para a gente não ter que ficar buscando pasta e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou criar uma pasta chamada index.html. Vou colocar uma estrutura HTML básica, lembra que a gente viu da última vez, que é basicamente HTML, head e body, que é a estrutura básica do HTML. Então, como eu disse na aula passada, todos os HTMLs, todos os sites, eles têm essa mesma estrutura, né? Que é o body e o head, e dentro do head tem um title. Então, todos os HTML, sites, sistemas têm essa mesma estrutura. E eu vou colocar aqui título. E no body eu vou colocar ensinando a configuração, inclusive o Git. Show. Vou colocar esse daqui, ensinando, né? Beleza. Vou colocar esse daqui. E aí, eu vou abrir um novo terminal aqui no VS Code. Então, o VS Code ele tem essa opção aqui em cima nas opções dele, onde está File, Edit, Selection, View, Go, Run, Terminal. Tem a opção de terminal. Você clica nele, clica em New Terminal e ele vai abrir aqui embaixo para vocês essa nova opção. Então, como que eu faço para subir meu projeto para o GitHub, né? Então, vocês instalaram o Git lá via o site mesmo, então via o site do Git aqui, vocês vieram, instalaram e tal, e já está no teu terminal. Show de bola. Vocês precisam, antes de mais nada, fazer algumas configurações, tanto utilizando a sua conta aqui. Então, para se cadastrar, bem simples, sign up. Aí o Git vai dar aquela espelhada aqui para vocês, vai colocar seu e-mail, teste@teste.com, que alguém já deve ter colocado, mas vou colocar aqui. Pronto. E você vai colocar a sua senha e ele vai criar para você a sua conta. Bem simples, bem tranquilo. No caso, eu já tenho a minha conta. Vou iniciar aqui. Eu preciso autenticar no meu celular, permitindo aqui no meu celular, só um instante. Cadê? GitHub aqui. Aí, chegou. Então tá aprovando. No meu caso, eu que coloquei a autenticação de 2 fatores, por isso que ele vai mostrar isso daí pra mim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para configurar o meu GitHub mesmo, aqui, eu tenho um comando aqui chamado sshkeygen, que é esse comando aqui. Geralmente eu sempre utilizo esse site aqui, que é do próprio GitHub, que ele mostra como que faz esse tipo de configuração pra gente. Então, Igor, você pode utilizar tanto o Portable quanto o Standalone, só que o Standalone ele é melhor se você quer utilizar durante todo dia, né? Porque o Portable ele só vai utilizar se você deixar em aberto o Portable. Se o Portable estiver fechado, ele não funciona. Beleza. Imagina. Então, passei aqui o link desse docs aqui, que aí ele mostra tanto para o Mac, quanto para o Windows, quanto para o Linux, como que funciona. Aqui para o Windows, na verdade, se você for perceber, tanto para o Windows, quanto para o Mac, quanto para o Linux, é sempre o mesmo comando. E o que vai mudar é a pasta com que ele vai gerar isso daí. Então aqui no Windows, mesmo comando que nos outros dois. Você vai pegar esse comando aqui, vai vir aqui depois de já ter instalado o Git na tua máquina. Então aqui você pode ver que o Git ele está instalado, tá na versão atual dele. Então aqui, depois de ter instalado o Git, eu vou jogar ele aqui e vou executar aqui. Aí eu coloco o meu e-mail que eu utilizo dentro do GitHub. E
assim eu consigo gerar. Eu só não vou gerar aqui na minha máquina, porque senão eu perco o que eu tenho atualmente. E aí eu tô lascado. Mas beleza, você executando esse comando aqui, esse primeiro comando, ele já vai criar para você uma chave SSH, que é essa daqui, ó. Eu vou abrir para vocês aqui na pastinha para vocês verem. Então, aqui dentro do seu usuário, ele vai criar uma pasta, talvez esteja oculta, talvez não, que é chamada .ssh. Essa .ssh vai gerar esse ID ed 25519.pub, e aí você pega esse .pub aqui. Pegando esse .pub, você pode abrir ele com o seu editor de texto padrão mesmo, porque o que você quer, na verdade, é esse conteúdo aqui, ó. Então, você vai abrir essa parte aqui do id.pub, né? E depois de abrir esse carinha aqui, você vai copiar ele. Depois que você copiou ele, você vai voltar aqui no GitHub, bem no seu GitHub, quando você estiver logado, vai vir em Settings, Configurações, SSH e GPG Keys. Você vai colocar aqui New SSH Key, colocar o título dela ou não precisa, não é algo obrigatório, mas você vai jogar você joga aqui a chave SSH e geralmente você vem aqui e coloca o título como sendo a máquina, né, que você está utilizando, ou sei lá, o sistema operacional. Então você pode colocar Windows, Mark e manter assim, ou colocar um tracinho SSH também funciona. E aí você já joga ele aqui. Eu só não vou adicionar que eu já tenho as minhas já. Mas basicamente fazendo isso daqui, você permite com que o seu projeto, você comece a subir projetos para dentro do GitHub. E como que você vai subir um projeto? Para você subir um projeto, você vai vir aqui, ó, Your Repositories, ou seus repositórios, se estiver em português. Então, estando nessa aba aqui de repositórios, você vai clicar aqui, ó, New, Novo. E aí aqui dentro, você vai colocar o nome do seu repositório. Então, o nome do repositório é Aula 2. Beleza. Então, eu vou criar esse nome do repositório. Posso colocar uma descrição ou não, é opcional. E aqui, eu posso pedir para ele inicializar para mim um README file. Lembra que eu falei para vocês que geralmente todos os projetos têm esse README? O README é como se fosse uma documentação do projeto. Como que eu inicio o projeto, como que eu faço ele rodar, como que eu faço chamada HTTP dentro do projeto. Então, geralmente, o README ele explica esses passos, até para ficar mais tranquilo, mais fácil para as pessoas estarem usando o seu projeto, né, no dia a dia. Então, você criou o repositório aqui. Estou criando o repositório. Tá. Esperando o GitHub responder. Beleza. Deixa eu atualizar a tela aqui que eu tô ansioso. O bicho tá demorando pra caramba. Beleza. Aula 02. Já existe. Então, ou seja, ele já criou naquela última mão lá. Então, beleza. Vou voltar aqui para Your Repositories. Vou pegar esse meu carinha aqui que eu acabei de criar, que é a aula 2. Ele já criou para mim aqui o README. O README eu posso alterar diretamente daqui, ou eu posso vir aqui no meu projeto e aí, com o repositório criado e o projeto criado, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho essa parte de code dentro do meu projeto, onde tem HTTP, HTTPS, SSH e GitHub CLI, que são algumas maneiras de você colocar o seu projeto dentro da sua máquina, né? Ou seja, para você conseguir baixar o projeto e utilizar ele. Para você fazer isso, eu recomendo sempre utilizar o SSH, até porque você gera a chave e tudo mais. E é uma boa prática você utilizar o SSH, porque o SSH ele é uma chave hasheada, né? Ou seja,
codificada para que você consiga ter mais segurança nos seus projetos, né? E também ele geralmente tem um download mais rápido porque a validação de segurança já foi válida e tudo mais. O HTTPS, se você utiliza ele, toda vez que você for fazer o download do seu projeto ou ter que subir alguma nova mudança ou fazer qualquer coisa para atualizar esse projeto, você tem que colocar seu usuário e senha, usuário e senha. E a senha é um token que o GitHub gera, então é um pouco mais complicado. Agora, se você utiliza o SSH, é mais tranquilo porque você só copia isso daqui. Após de fazer as configurações do SSH Keygen e colocar o SSH lá nos settings do GitHub, você vem e copia aqui essa parte do SSH. Então, eu vou vir aqui no meu projeto da aula 2, eu vou dar git init. Inicializei o GitHub na minha máquina aqui. Então, você pode ver que o VS Code ele já até deixa verdinho esse cara aqui, ó, esse meu arquivo falando, olha, esse daqui é um arquivo que não foi mudado, né, que é o unchanged aqui, por isso que começa com U, porque ele é untracked, né, ou seja, não foi mapeado ainda, não foi rastreado pelo GitHub. E aí você iniciou o seu projeto ao GitHub e você quer vincular ele àquele repositório. Ou seja, cada pasta é um repositório dentro do GitHub. Então, como que eu linko, né? Como que eu vou fazer essa conexão? Para você conectar, você faz git remote add origin e você cola aqui aquele link e você cola aqui aquele código SSH que você copiou. Então, fazendo isso, você já tem o link aqui, o código do GitHub, para você poder utilizar normalmente aqui no seu dia a dia. Beleza? Então, clico aqui, aí ele já está vinculado. Como que eu tenho certeza que ele está vinculado? Eu vou vir aqui e vou dar um git remote -v e ele vai listar para mim o código SSH que eu acabei de inserir. Então, você pode perceber que esse código SSH é o mesmo que eu acabei de inserir aqui na origem dele, né? Então, qual que é a minha origem? Qual que é a minha pasta? Qual é a pasta que esse projeto pertence? Então, é por isso que você coloca o git remote add origin, né? Então, ali você precisa indicar qual que é a origem desse projeto para que ele funcione. Feito isso, você vai fazer o seguinte, para subir alguma coisa, né? Ou, na verdade, para puxar as mudanças de lá. Então, vamos supor que você está inicializando na empresa, você acabou de chegar lá, você precisa pegar as mudanças que já existem lá, né? Então, você vai dar um git pull origin main. E aí, depois de fazer isso, você pode perceber que o readme, que é o carinha que está aqui no... que é esse carinha que está aqui no GitHub, onde você consegue ver as explicações aqui, ele já muda, né? Ele vai lá para a sua pasta pessoal. Então, cada repositório é uma pasta. E aí, feito isso daqui, ó, então você já consegue visualizar o readme, né? Eu agora quero alterar esse readme e eu vou colocar aqui uma nova listagem, que é uma listagem de preparando a aula. Então, vou adicionar só esse preparando a aula, vou salvar o arquivo. E aí você pode perceber que ele fica com M de modify, que é modificado, né? E aí eu vou dar um git pull, git add, né? E eu vou colocar git add ponto. O que seria esse ponto? Quando eu coloco ponto, eu estou indicando que eu quero pegar todas as alterações que existem dentro do meu projeto. Ou seja, eu quero pegar todas as coisas dentro do meu projeto. Então, eu vou dar um git add ponto. E aí você pode perceber que ele não que eles estão com cores diferentes, né? Que ele está com A aqui. Esse A é de index added, ou seja, ele foi adicionado. E aqui, esse M é de index modified, né? Ou seja, modificado, que é já mostrando que ele está dentro do GitHub. Se você fizer o download do VS Code, você consegue vir aqui nessa aba lateral,
ter uma visualização do que foi mudado e do que está e quais mudanças estão dentro do seu, da sua visualização do GitHub, né? Do que o GitHub já tem rastreado aí. Então, beleza. Tendo essa parte de visualização do arquivo index e do arquivo do readme.md, eu vou dar um git commit, ou seja, vou comentar dentro do projeto alguma alteração. Então, vou colocar aqui, ó, criando o arquivo index e modificando o arquivo readme. Você pode ver que o commit geralmente ele é muito direto, né? E ele indica o que você fez nesse último commit, ou seja, nessa última mudança. O que você fez na última mudança que você mexeu aí? Então, criei o arquivo index e modifiquei o arquivo readme. Foi essas coisas que eu fiz, então é isso que eu vou subir. Por que eu estou fazendo isso? Porque pensa que isso daqui é um histórico que você, como desenvolvedor, vai deixar para outras pessoas verem, ou mesmo para você ver quais foram as mudanças que você fez. Porque vai ocorrer situações que você precisa rever alguns commits. Ah, quando que eu fiz isso? Para que eu fiz isso mesmo? Então, o commit, a mensagem do commit te ajuda a lembrar qual que é o commit e para que serviu aquele commit. Feito isso, eu vou dar um git push origin main. E aí, fazendo isso daqui, ele já sobe para mim lá para o GitHub as alterações. Então, se eu atualizar a tela aqui, você pode perceber que ele já mostra qual que é o index HTML, qual é o index HTML aqui que eu estou mexendo e qual é o readme que eu alterei. Então, ele já tem essas duas pastinhas aqui, ó. E você pode perceber que a mudança que eu fiz lá refletiu aqui na tela. Então, você pode perceber que é muito intuitivo. E basicamente é esses os comandos que você vai utilizar para o resto da sua vida como programador. Então, aqui você vai utilizar o git add ponto para adicionar os arquivos alterados. Você vai utilizar o git commit depois do git add para inserir a alteração dentro do seu GitHub, né? E você vai utilizar o git push para subir a alteração lá para o navegador, ou seja, deixar público para todo mundo ver qual foi a alteração, qual foi a última mudança que você fez aí dentro do seu projeto. Basicamente é esses três. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Então, comandos para subir no GitHub. GitHub. Qualquer projeto. Git add ponto git commit -m abre aspas mensagem do commit. E agora, por último, para você poder subir, git push origin nome da branch. Por que eu estou colocando o nome da branch aqui, tá? E aí eu vou explicar para vocês esse conceito de branch aqui. Então, eu vou até subir essas alterações. Git add, git commit, inserindo no readme os comandos do GitHub. Git push origin main. Ok. Então, vamos supor que você tem alguma alteração. E você não queira subir isso diretamente para o produto principal. Você cria uma ramificação, né?
disso. Você vai criar uma nova branch, uma nova estrutura de pastas aí, para que você consiga realmente deixar esse código isolado, né? Então, o que é uma branch? Branch é uma ramificação do seu projeto. Então, o que seria isso? Para você conseguir entender e visualizar, eu vou criar uma branch aqui agora. Então, vou colocar aqui, ó, git checkout -b e vou colocar o nome da minha branch, nova branch. E aí, aqui dentro dessa branch, eu vou colocar aqui, ó, vou inserir aqui, ó, vou inserir aqui, essa é uma nova branch, ou seja, uma nova ramificação. Eu vou salvar isso daqui e aí eu vou commitar e vou subir. Então, mesmo processo de sempre. Git add ponto, git commit e vou colocar aqui. Qual que foi o commit? Inserindo um novo texto no index HTML. Então, coloquei isso aqui, vou subir isso aqui, o git push origin. E aí, ao invés de eu subir para main agora, eu vou subir para nova branch, que é a nova ramificação que eu criei. Fazendo isso daqui, eu posso voltar para cá, e aí ele já me indica, ó, existe uma nova branch. Então, eu vou atualizar minha tela aqui. Atualizando a tela, se eu mudar para cá, para nova branch, ele vai mostrar para mim os dois arquivos, só que se eu acessar esse arquivo, ele tem esse daqui, ó. Então, ele tem essa nova opção. Agora, se eu mudar isso daqui para main, ele não tem essa nova opção. Então, é um código que você mantém, né? Mantém ele isolado para você poder fazer testes, alterações e entre outras coisas. Basicamente, é isso que você vai fazer. E lembrando, se você tem um GitHub com um projeto e não tem o VS Code e quer codar mesmo assim, é só você entrar aqui nessa tela, e aí você vai dar um ponto. Sabe a tecla ponto que você tem no seu teclado? Você vai clicar ela e ela vai te redirecionar para um Visual Studio Code online, onde você consegue sincronizar com as suas configurações. Então, você pode ver que as extensões que eu utilizo no meu projeto mesmo, na minha máquina, ele acaba trazendo para cá. E tem algumas outras adicionais aí que ele acaba colocando para o GitHub poder funcionar melhor. Mas, no geral, você consegue codar e fazer alterações, commits a partir daqui. O que você não vai conseguir fazer é mexer no terminal a partir daqui. Porém, tudo que você precisa fazer utilizando o GitHub, você consegue fazer por aqui. Então, é claro, se você precisa do Node.js para executar esse projeto e testar ele, aí você não consegue fazer por aqui. Você precisa realmente de alguma coisa. O VS Code baixado na tua máquina, e testar e subir isso via Node para você poder testar. Porém, nesse caso, se você quiser utilizar o VS Code porque é só HTML, CSS, JavaScript simples, básico, sem necessidade de Node, você pode utilizar e modificar diretamente por aqui, e aí você vai conseguir realmente fazer a mudança. Então, como que eu faço a mudança a partir do VS Code do GitHub? Você vem aqui, vai inserir aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui um novo P e vou colocar coloquei um novo parágrafo e vou colocar aqui mudança feita a partir do VS Code do GitHub. Certo. Salvei aqui. E aí você pode ver que ele já captura para mim a mudança aqui. E aí você pode colocar a mensagem aqui, ó. Então, qual que é a mensagem?
mudando o index HTML, inserindo um novo parágrafo. Feito isso daqui, posso clicar na setinha aqui de cima, ou posso clicar aqui, ó, commit e push. Clicando aqui, commit e push, ele comenta lá dentro do seu projeto e sobe isso daí de uma maneira automática. Tanto é que se eu voltar aqui para essa tela, eu vou subir isso daqui, recarregar a tela, e ele já colocou aqui, ó, mudando o index HTML, inserindo um novo parágrafo para vocês conseguirem ver. E aí você consegue ver a quantidade de commits aqui e consegue ver os seus commits anteriores aqui também, para você conseguir visualizar quais foram as mudanças realizadas. Então, basicamente, é isso que você precisa saber do básico de GitHub e tudo mais. Por que que eu estou mostrando isso agora? Porque lembra que eu falei que na primeira aula que a gente vai desenvolver um projeto e vai fazer com que o projeto ganhe vida mesmo? E você vai precisar publicar ele no GitHub e publicar no LinkedIn? Então, eu já estou mostrando como que faz a publicação no GitHub. No LinkedIn é uma rede social normal, que nem o Facebook. Então, da mesma forma que você faz no Facebook, você faz lá no LinkedIn. Aí eu não vou mostrar. Mas no GitHub aqui, como é algo mais técnico, é algo que você precisa saber como que faz para criar e gerar esse novo commit, esse novo repositório. Eu estou mostrando para vocês como que faz já desde o início agora. Basicamente, essa foi a aula de hoje aí, para vocês terem alguma visualização. Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Passei rápido demais? Pode falar aí. Show de bola. Então... Opa, fala aí. Eu fico meio boiando ainda, Mark, mas eu acho que é porque eu nunca tive contato ainda. Uhum. Mas agora tendo contato, tá dando uma melhorada no em si do. Dúvida todas. Em si do que é em si os programas, essas paradas, entendeu? Uhum. Mas eu acho que pra mim seria mais fácil colocar bem mais em prática do que só ficar assistindo as aulas, tá ligado? Mas logo logo eu pego o jeito e já era. Ah, não, com certeza. E pra você, se você quiser, você tá usando o Windows também, né? Aham. Então, eu não sei se o Windows tem essa parte de navegação entre áreas de trabalho. Eu acho que tem, se eu não me engano, Acho que sim. multi-área de trabalho, né? E você pode fazer o seguinte, para você poder fazer enquanto eu estou apresentando aqui, você pode deixar o VS Code nesse lado aqui da tela e nesse lado você deixa o Meeting, né? De onde está apresentando a tela, onde você está vendo o vídeo. E aí você vai digitando aqui, conforme você vai vendo, vai passando. Então, geralmente eu estudo desse jeito, quando eu estou com uma tela só. E me ajuda bastante, assim, para aprender e tal. E aí pode pedir qualquer coisa, levanta a mão, pergunta que eu já respondo na hora. Não tem crise, não. Fechou. Agora eu vou indo nessa que eu tenho que trabalhar. Falou, rapaziada. Fechou. Bom trampo aí. Valeu. Fala aí, Igão. Professor Mark. Essa aula tá gravada, né? Tá gravado, tá gravado. Você vai soltar lá no YouTube, né? Vou sim. Não, fechou. Que eu me enrolei um pouco no GitHub, mas eu Uhum. colocando na aula e dando as pausas, eu acho que eu tô procurando. Não, imaginei. Então, o intuito de hoje não foi nem pra vocês pegar assim de cara. É mais pra vocês já verem, porque a partir da próxima aula eu vou ensinar HTML, CSS, JavaScript, basicão mesmo, tranquilo e tal, e já vou ensinando a como subir o projeto naquela máquina, como subir o projeto no GitHub. Então, toda aula eu vou mostrar pra vocês vou tentar fazer um novo projeto simples, e toda aula a gente vai vai ter contato com o GitHub. Então, Não, legal. para justamente vocês já pegarem a prática, porque o GitHub, vocês utilizam ele, tipo, em todas as empresas pro resto da sua vida, assim como desenvolvedor, praticamente, tá ligado? Porque todas as empresas utilizam um versionamento de código para você poder subir o seu código para nuvem ou fazer qualquer coisa assim, sabe?
Não entendi. Sucesso. Show de bola. Mas, basicamente é isso aí. Hoje foi isso daí, então. Fechou então, Mark. Valeu. Belezinha. Valeu, Mark. É sexta, Valeu. às 8 horas, nesse mesmo bate-canal. É isso aí. Valeu, galera. Um Falou. abraço. Falou. Falou.